A paz do Senhor, meus amigos, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui na maratona dos 150 dias para mais uma mensagem. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero te fazer alguns convites. O primeiro é que você permaneça firme conosco. Nós vamos chegar no final dessa maratona, como eu tenho dito, ainda mais abençoados, ainda mais edificados, ainda mais fortalecidos, ainda mais íntimos do Senhor, da sua palavra. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amados. Se inscreva no canal, compartilhe as mensagens. O desejo é que essa mensagem alcance vidas. E você pode ser um canal de Deus, e você deve ser um canal de Deus para abençoar vidas, compartilhando a mensagem. E permaneça conosco até o final da mensagem. Eu quero orar, abençoar a sua vida através da oração. Nós sabemos que a oração move a mão de Deus. E ela é poderosa e abençoa as nossas vidas. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Eu quero meditar com vocês num versículo. Vou pegar um versículo como base, mas eu vou contar um pouco da história, do contexto bíblico desse versículo que nós vamos ler. Eu quero ler com vocês Atos 8 e o versículo é o de número 26. A palavra de Deus diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. A palavra de Deus diz que um anjo disse a Filipe para ir para o sul, para uma estrada deserta que descia de Jerusalém a Gaza. E a palavra de Deus relata que Filipe se levantou e foi. No caminho, ele encontrou um etíope, um importante homem, ele que era responsável por todos os tesouros da rainha. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E quando ele estava voltando, ele estava sentado em sua carruagem e lia um livro. E esse livro era o livro do profeta Isaías. E então o Espírito disse para Filipe para se aproximar da carruagem. Ele se aproximou e viu o homem lendo e perguntou se ele entendia o que ele estava lendo. E o oficial respondeu que não poderia entender se alguém não o explicasse. E convidou Filipe para sentar dentro da carruagem ao seu lado. E o Filipe aceitou. E em seguida, ele perguntou a Filipe de quem Isaías estava falando nos versículos que ele estava lendo. Filipe, aproveitando a oportunidade, apresentou-lhe as boas novas. O oficial, após ouvir sobre Jesus, chegou a um lugar onde existia água e perguntou o que impedia ele de ser batizado. Filipe respondeu que se ele cresce de todo o seu coração, é claro que nada impediria. E ele respondeu que cria que Jesus era o Filho de Deus. Então Filipe o batizou. Esse é o contexto dessa história. E nós queremos com essa mensagem tocar num assunto importante que muitas vezes nós deixamos até de uma maneira proposital e às vezes sem pensar, às vezes sem perceber. Nós queremos ressaltar o fato de Filipe ter realmente seguido a orientação de Deus e sem pestanejar. Filipe, quando recebeu a visita do anjo, quando recebeu a ordem do anjo, ele não questionou. Ele simplesmente fez aquilo que o anjo disse. Ele em nenhum momento ele murmurou, ele questionou, ele argumentou, ele simplesmente fez. Ele simplesmente, sem pestanejar, ele foi na direção de que o anjo disse. E ele, parece que não, amados, mas é uma decisão difícil para Filipe. Ele tinha lá em Jerusalém um ministério consistente em Samaria. Ele tinha um ministério consistente em Samaria. Só para você ter uma ideia, o ministério dele atraía grandes multidões. Ele estava, de uma certa forma, numa posição
cômoda, as pregações dele reuniam muita gente. Ele conseguia falar para muitas pessoas. Aí de repente aparece um anjo e manda ele ir para um lugar deserto, onde ele foi pregar para uma pessoa. Muitas vezes você pode ouvir uma direção dessa, um direcionamento dessa e questionar. Achar que Deus não está no negócio porque eu estou pregando para a multidão e de repente Deus me pede para ir para o deserto. Não faz muito sentido isso. Mas aí que está o segredo, amado. Para muitas pessoas as coisas de Deus não fazem sentido. É loucura para aqueles que não creem. As coisas de Deus para aqueles que não creem é loucura. Mas nós que cremos, nós que somos direcionados, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós sabemos discernir a voz do Senhor. E foi exatamente isso que Felipe fez. Ele simplesmente seguiu a direção indicada por Deus. E esse talvez seja um dos grandes problemas do homem em seu relacionamento com Deus. O homem tem as suas vontades próprias, o homem tem os seus sonhos, o homem tem os seus objetivos, mas são objetivos dele, do homem. O homem tem as suas vontades próprias, mas ocorre que Deus também tem os seus planos para todas as pessoas, ou seja, Deus também tem os seus planos para os homens. E muitas vezes o planejamento de Deus é totalmente contrário aos desejos do homem. E é nesse caso, mas é nessas condições que ocorrem os conflitos. É quando o desejo do homem, ele não tem nada a ver com os desejos de Deus para aquela vida. Eu tenho convicção que um homem natural, quando no caso do Felipe, está com o ministério consolidado, pregando para multidões, ele tem no seu coração que aquele deve ser o desejo de Deus para a sua vida. E de repente, um anjo vem e manda ele ir para um lugar deserto. E ele prega para uma pessoa que reconhece Jesus, que é batizado, mas é apenas um. A palavra de Deus diz que quando uma vida se converte, quando uma vida reconhece Jesus, há festa no céu. Perceba, amados, que naquele dia houve uma festa. E nós estamos falando que era um homem de um continente, que era um homem importante de um outro lugar, que talvez naquela situação cômoda jamais tivesse ouvido falar de Jesus. Por isso que é importante nós estarmos atentos ao direcionamento de Deus. Porque às vezes, no lugar certo, na hora certa, direcionado pelo Espírito Santo, você pode transformar uma vida através do poder de Deus que vai transformar uma nação. Às vezes a gente não entende. Uma vez Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões. E depois de muito tempo ele acaba tendo o filho da promessa, que é Isaac. Aí um belo dia Deus pede para ele sacrificar o filho. Você acha que esse era o desejo do coração do homem? Claro que não, amados. Ele esperou por tanto tempo por essa promessa cumprida. Aí de repente Deus pede e ele também, amados, sem duvidar, sem questionar, vai e cumpre aquilo que Deus pediu. E é lógico, amados, que Deus não deixou ele chegar no final. Porque o que Deus queria realmente era medir, queria saber se o coração dele estava nas coisas ou se estava no Senhor. Se o coração dele estava no menino ou estava em Deus. E a promessa de Deus para a vida dele se cumpriu. E é isso que Deus faz com a gente, amados. Você tem que estar sensível.
Você tem que estar com os ouvidos atentos, com os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo. Apesar de Deus ter os seus planos e na maioria das vezes ser contrário aos nossos, Ele nos dá esse livre-arbítrio para nós decidirmos. E aí que está o perigo. Esse conflito que acaba ocorrendo, nos dá duas direções. Seguir a vontade do homem ou seguir a direção que Deus está mostrando. E aí que simplesmente nós temos que abrir mão desse livre-arbítrio e fazer aquilo que Deus quer. Nessa luta, muitas vezes o homem acaba escolhendo a sua vontade. Muitas vezes, nessa luta, o homem acaba escolhendo aquilo que deseja o seu coração. E eu sou obrigado a te dizer, amado, que essas escolhas podem trazer consequências difíceis, podem trazer consequências complicadas, podem trazer consequências que vão nos trazer soluções difíceis. E nem sempre a escolha do homem é a melhor solução, mas com certeza a escolha através de Deus vai ser sempre a melhor escolha. Vai ser sempre a melhor escolha. Escolha fazer a vontade de Deus, amado. Escolha seguir a direção que Deus te mostra. Escolha ser fiel ao Senhor. Escolha reconhecer realmente que Jesus é o seu Senhor e fazer aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele fala para a sua vida. Não adianta você falar Senhor, Senhor, Senhor e não fazer o que Ele manda. Nós temos que falar Senhor, Senhor e seguir as orientações do Mestre. Eu quero abençoar a sua vida orando e pedir para que Deus abra o seu entendimento, abra o seu coração e que você possa, em nome de Jesus, ter uma vida plena, abençoada, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa mensagem. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor Deus Todo-Poderoso, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu sei, Pai amado, Todo-Poderoso, que o Senhor tem para nós algo abençoado, algo novo, algo maravilhoso. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, abrir mão, Pai, da nossa vontade própria, dos nossos desejos, dos desejos do homem, para viver, Pai, os teus sonhos, para viver, Pai amado, aquilo que está no teu coração, para viver, Pai amado, tudo aquilo que é segundo o teu querer para as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que a tua escolha para nós é a melhor opção. Por isso nós queremos escolher aquilo que o Senhor já escolheu para nós. Nós queremos viver, Pai, a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. A plenitude de tudo aquilo que o Senhor já fez para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nos tornar cada vez mais sensíveis à tua voz, sensíveis ao teu toque, sensíveis, Senhor Deus, à tua direção, para que nós possamos continuar seguindo firmes, Pai, na direção do alvo. E o nosso alvo é Jesus. Nosso alvo, Pai, é a estatura do varão perfeito. Nós queremos, Pai, completar essa caminhada, completar essa carreira como servos fiéis. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando, engrandecendo e podemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecer tudo aquilo que o Senhor já tem feito pelas nossas vidas. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue prosperando, abençoando, guardando, livrando a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, desses meus amados, Pai, que eles possam testemunhar do teu favor, do teu milagre, de tudo aquilo que o Senhor, Pai, já tem feito na vida deles. E eu creio que as melhores coisas ainda estão por vir, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém, amados? Um beijo no seu coração. Até a próxima, se o Senhor permitir.